Ele é um meio-campo alto, mais um meio-campo alto, jogador alto, de 1,86 m, e jogando num time mediano e que fez uma boa temporada. Os números deles, gente, não se enganem, bom meio-campo, fez 5 gols, 4 dele de cabeça, até pela altura dele. Ele entrega aquele jogador que a gente sentia falta, que é aquele que protege os zagueiros. Um jogador alto que dá o primeiro passo, que é na frente dos zagueiros, que protege. Então, assim, todas as contratações são muito pontuais, e aí eu repito, importante a gente ter profundidade. Foi legal, foi uma visão, um raio-x muito importante da diretoria, do Berta, do próprio Arteta, da gente não passar de novo nessa temporada, na próxima temporada, perrengue de não ter ninguém no banco. E esse rapaz que veio, olha, podem procurar. Vai ser uma boa adição, viu? Não é o craque, não é o cara que vai decidir os jogos, mas que veio com uma condição muito interessante. Por ser alto, ter um bom passe. Ele não é um cara de chute, ele não é um chutador nato, faz gol, não é isso. Mas ele é um cara com extrema proteção, aquele mordedor, aquele volante que morde o tempo inteiro, fica ali nos calcanhares, protegendo a zaga. Repito, a gente precisava de um volante desses de novo. E foi bem, viu? Por enquanto está indo muito bem as nossas janelas. Claro, a gente está esperando a cereja do bolo, né? A gente quer o Gyökeres ou vai ser o Sesco, a gente não sabe. Essa história do Eze, mas importante de ter sido rápido, dentro do possível, a diretoria, com essas contratações para dar profundidade. Muito bem. O Arsenal teve que agir rápido porque já perdeu logo esses dois volantes importantes do elenco, que no caso o Jorginho e o Partey, né? Então tinha que fazer alguma coisa e já deu uma resposta para a torcida trazendo esses dois jogadores. Claro, não anunciou oficialmente ainda, tudo a gente sabe, mas a gente sabe que está já acertado. Sobre o Norgard, é o seguinte, como você falou, ele não é um craque, ele não é o cara que vai ser a solução do Arsenal, né? Do mesmo jeito que, assim, a minha preocupação é que a gente contratasse um Norgard nas mesmas condições que a gente contratou o Merino, né? Que o Merino chega para ser o nosso camisa 9, do nada, entendeu? E não é o caso. Nesse caso aí, o Norgard ele chega para ser apenas a segunda opção do meio campo, no caso do Zubimendi se machucar, né? Ter alguma coisa, enfim, que a gente espera que não. E assim, é um cara que tem experiência em Premier League, ele tem 31 anos, beleza, não é dos mais novos, mas ele é mais novo que o Partey e também mais novo que o Jorginho. Quando a gente contratou o Jorginho, muita gente reclamou, falou que tá trazendo refúgio do Chelsea, tá trazendo um jogador velho, não sei o quê. E o Jorginho foi muito útil ao Arsenal nesse período. Tudo bem, ele nessa última temporada quase não jogou e tudo, mas nas outras temporadas que ele jogou, ele foi muito bem, eu achei, né? Ele deu uma maneira diferente de jogar para o time e tudo mais, e o Norgard não é um craque com a bola no pé como é o Jorginho, na minha opinião o Jorginho tem uma qualidade muito alta com a bola. O Norgard tem uma característica diferente, ele é mais um cara destruidor do que armador, né? Apesar de quando o Arsenal vai ter a posse de bola, ele não vai ser esse cara muito absurdo, apesar de que ele é um dos caras que tem mais passes progressivos, né, no futebol europeu, entre as 5 principais ligas. Eu vou até colocar o gráfico aqui para vocês visualizarem melhor, e a gente vai ver que o Norgard, ele tá bem ali naquele meio ali que tem o Andrei Santos, tem o Agumé, que inclusive estava sendo especulado no Arsenal, né? O Agumé foi o primeiro volante a ser especulado no Arsenal do Sevilha, mas agora parece que realmente é o Norgard. E eles estão bem próximos ali, ó, em passes progressivos, entre os principais volantes do futebol europeu das 5 maiores ligas. Então, assim, a gente vê que apesar dele não ter toda essa qualidade com a bola no pé, ele tem essa capacidade de dar passe para frente, não ser aquele cara que só dá passe para o lado, passe para trás e tudo mais. E na parte defensiva, aí sim que ele se destaca, né? Ele é um cara que é muito agressivo, ele é um cara que ele consegue ter realmente uma liderança e se impor ali no meio campo. Na temporada passada, contra o Arsenal, ele deu um carrinho no Martinelli, que quase quebrou a perna do Martinelli. O Martinelli, inclusive, deu uma entrevista depois do jogo falando, né, que se o pé dele tivesse preso na grama, que ele podia ter sido expulso, ou que ele podia ter quebrado a perna, e o Norgard não foi expulso, né? Ele tomou um cartão amarelo, os jogadores do Arsenal protestaram e tudo mais.
Mas, enfim, o Norgard é esse cara, não esperem que ele vai ser o salvador do meio-campo do Arsenal, até porque ele não está sendo contratado para isso. Para a função que ele está sendo contratado, eu acho que é super válido, né, Alexandre? Sim, exatamente tudo isso. E o gráfico aponta bem exatamente essa situação de ele ter o bom passe. Como eu falei, ele é alto, 1,86 m, eu acho. 1,87 m, para ser mais exato. 1,87 m, então ele já faz muitos gols de cabeça, então também protege a gente, que é aquela nossa especialidade ainda, que são os escanteios. Então, vai nos ajudar muito com essa situação de bola na área, seja defensivamente ou ofensivamente. E, de novo, é aquele cara que a gente precisa porque o Partey tem inúmeras qualidades. Mas uma que não acho que seja a mais forte dela, seja defensivamente. E a gente ficou exposto vários momentos, vários jogos, porque ficava os zagueiros, e eles são rápidos, graças a Deus que os nossos zagueiros são rápidos, e fazendo lances de dar carrinho rapidamente para tirar a jogada. Era muito zagueiro no 1 contra 1 dos atacantes, porque a gente não tinha cobertura. E o Nordgaard é diferente. Se alguém quiser depois pegar e procurar os melhores momentos dele, você vai encontrar exatamente isso. O Nordgaard, ele fica entre os zagueiros aqui, ele fica bem aqui na frente. É uma posição bem de volante mesmo, onde ele sai para dar o primeiro passe. E é um primeiro passe de qualidade. Você pode ver aí no gráfico que o Paulinho está colocando, a precisão nos passes dele é de 80%. Lembrando, Não é do gente, Partey, né? Não é do Partey, que, como eu você estou no falou, lugar. E lembrando, não jogava num time que não era da primeira sim, prateleira de futebol inglês. sim, Era um time que tomava sufoco, que, pô, não, tirando o Mbeumo, que é bom jogador, o resto é tudo jogador mediano. Então, assim, também tem isso a considerar, a contextualizar. Ele jogava num time que tinha que meio que cortar um dobrado ali. É diferente agora, ele vai jogar num time com muito mais qualidade. O sim. passe dele vai Vai propor o jogo, possivelmente. né? Sim, e possivelmente a precisão dos passes dele vai aumentar. Porque ele não vai ter só o Mbeumo para simplesmente tocar. Ele vai ter o Martinelli, vai ter o Saka, vai ter o nosso atacante, seja lá quem for, vai ter o próprio Odegaard, que vai estar ali. Então, assim, vai melhorar e muito se a média dele, se os números dele já eram bons, num time mediano, num time melhor, muito melhor como o nosso, todos esses gráficos, todas essas informações vão melhorar consideravelmente, tenho certeza disso. O Partey é o que é porque joga exatamente no Arsenal. E o Nordgard vai ter essa possibilidade agora. E ele vai melhorar. Repito, ele não é o cara para dar o chute, ele não é o cara que pisa na área. Não, não são características do Nordgard. Mas se você quiser, você vai ter alguém que não vai te deixar os zagueiros sempre vendidos. O Nordgard vai proteger a gente. E isso é importante. Para ter de novo estofo, a gente ter um grupo, a gente ter um time e ter reservas. Isso é importante. O Zubmendi é muito melhor do que ele, isso a gente não tem a dúvida. Mas o Sim. Zubmendi não vai entregar para a gente 38 jogos, 40, 50. Ele não vai aguentar. Ninguém aguenta, né? Na verdade. Então, por que não ter uma pessoa minimamente razoável, como é o caso do Ronaldo, numa necessidade? Porque o Zubmendi possivelmente vai se machucar em algum momento, vai tomar cartão, ou vai voltar de uma parada da FIFA cansado. Por que não ter É um cara bom? necessário, é necessário. Sim. E Até ele vai porque entregar. na temporada passada, quando a gente precisava do Jorginho, às vezes ele estava também machucado, né? Que ele sofreu com muito problema físico nessa última temporada. Então, assim, ter um cara ali que é forte, né? Que tem um físico mais avantajado do que o Jorginho, por exemplo, vai ser muito melhor, porque a gente vai ter já essa garantia de que vai ter esse backup, né? Na Olha mais uma necessidade. informação legal da temporada passada. Hum, Jogos do Nordgard. 34, ele fez 5 gols e 4 assistências. A gente está falando do Brentford. Brentford. 5 gols e 4 assistências. 8 cartões amarelos, um cartão vermelho. Nessa mesma temporada, o Partey fez também eu acho que eu 30, tenho aqui o gráfico, deixa eu botar na fez tela. 35 também, fez 4 gols e deu 2 assistências. Tomou 4 cartões amarelos. Então, assim, o Nordgard fez mais gols e deu mais assistências. Num time mediano.
Imagina num time com possibilidades muito melhores, muito mais fácil até para ele. Uhum. Imagina que esse Norgard vai ser importante para a gente, vai ser de serventia muito legal para a gente. Tá aí, a gente tem um comparativo, né? Dos vezes a gente estava vendo, inclusive no gráfico anterior, que dá para ver bem como o Partey talvez não, é melhor ofensivamente, né? Com a bola no pé do que o Norgard, mas ele é pior. Ali o Norgard tem os atributos de interceptação, de desarme, né? Que são melhores, um pouco melhor, não é também uma distância muito grande, mas ali a gente vê que é 1,56 contra 1,13 do Partey. 2,51 contra o 2,86, a gente vê que de desarmes o Partey está até melhor, né? Olha as O Partey tem interceptações. números melhores do que o Norgard, mas assim, o Partey é um jogador melhor do que o Norgard, a gente não está dizendo que ele não é. Só Claro. que a questão aqui é que ele não quis renovar o contrato, teve que sair, vai fazer o quê? A gente não tinha como evitar isso, né? Então, assim, não dá pra gente contratar outro Partey. Talvez dá Não, para contratar alguém que seja parecido, mas não sei se é possível. e o Partey nunca foi uma sumidade na defesa. A gente sempre Não, falou isso. o jogo contra o PSG ele entregou, né? O jogo da Pois é, volta ele entregou os 2 gols. pois é. Ele nunca foi a maior qualidade dele ser o defensor. Então, o Norgard é o contrário.